Boa noite a todos, aguardando aqui. Sebastião já está aqui presente, assistindo. Arthur Mangueira, Lígia, um abraço, Lígia, que bom que você está aqui nos assistindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Hoje nós vamos ter um tema muito interessante. Na verdade, é um pedido que diz: Senhor, ensina-me a amar. Com o nosso palestrante da noite, o nosso irmão Wilson, e eu já vou chamá-lo para iniciarmos a palestra. Vamos lá, Wilson Gomes. Adicional. Edneide, muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. É sempre muita honra estar aqui. Estamos com o nosso palestrante. Boa noite, Wilson. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Estamos bem. Graças a Deus. Prontos para o trabalho. Felizes e prontos. Que bom. Mais uma vez lhe agradecendo por ter aceito o nosso convite. É sempre muito bom ouvi-lo, as suas palestras. É sempre muito edificante, muito gratificante. Wilson, nós vamos começar primeiramente com oração, que eu vou fazer. Vou passar a palestra, a palavra para você. E no final você faz a oração. Tá certo? Ok. Então, desde já, peço a todos que pensem em Jesus e vamos começar a nossa oração. Senhor Jesus, primeiramente, queremos por tudo isso, por esse encontro, por estarmos, mesmo que não seja presencial, mas estamos juntos, Senhor, de coração e de alma. E pedimos para que nessa noite todos nós possamos ser inspirados por todos os espíritos que estão aqui, nos dando proteção, nos guardando e nos dando muita paz em nossos corações. E assim, te agradecendo e te pedindo, nós damos por iniciada a palestra na noite de hoje. Eu acho que o Wilson teve um probleminha, vou chamá-lo novamente. Estou chamando o Wilson, acho que ele teve um probleminha, deve ter caído. Já enviei a solicitação, acho que daqui a pouquinho ele deve estar voltando. isso, ele já está aqui, pronto. Voltou. Voltei. Voltou, que bom que você voltou. Então, Wilson, eu passo para você a palavra, o tema da nossa palestra de hoje, Senhor, ensina-me a amar. Queridíssimos amigos do Ideal Espírita, companheiros outros que eventualmente optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras científicas, filosóficas ou religiosas, caríssimos e bravíssimos trabalhadores do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, que a doce, serena e permanente paz do Mestre Jesus aqueça cada um dos nossos corações e ilumine as nossas mentes, em particular o nosso discernimento, a fim de que a gente escolha sempre pelo caminho do bem, do belo, do nobre, do justo, que escolha sempre pelo caminho da lei de Deus. Porque hoje nós vamos fazer uma súplica
é importante que tenhamos o coração aquecido pela paz do Cristo para que possamos suplicar a Deus. Pedir, e que pedido! Pedir a Deus para que Ele nos ensine a amar. Como sabemos, segundo aquele número 659 do Livro dos Espíritos, através da oração, esse recurso terapêutico e profilático que Deus nos... É possível, através dela, a oração, louvar, pedir e agradecer. Então, a noite de hoje, a nossa reflexão será fundamentalmente no quesito pedir, suplicar. Mas uma súplica diferente, que envolve um ensinamento. E é nesta mesma questão, a de número 659, que vamos ouvir os benfeitores espirituais nos ensinar que quando acessamos a Deus é porque nele estamos pensando. Mas quando pensamos não somente em Deus, mas quando pensamos em algo que nos interessa, que nos aproxima, é exatamente isso que ocorre. Quem pensa se aproxima. Então, pensar em Deus é aproximar-se dele, porque no reino do pensamento as distâncias não são auferidas em quilômetros, mas em faixa, em hertz. Quem pensa em Deus, aproxima-se de Deus. E quantas vezes durante o dia temos pensado no Criador, temos pensado no bem, temos pensado no nobre. E ao se aproximar, é possível se comunicar. Essa é a nossa fundamentação para a reflexão. A gente precisa desenvolver a capacidade de se comunicar com Deus, do mesmo modo que acessamos um dispositivo móvel através destes variados aplicativos divinos que nos vêm à mão e nos comunicamos, nos convidamos para reflexões como essa, nos convidamos para outras tantas amistosas discussões e reflexões. É deste mesmo modo que precisamos desenvolver a capacidade de, ao pensar em Deus, se aproximar automaticamente e com Ele se comunicar de modo claro, porque nenhum ser nos conhece mais do que o próprio Criador, que nos conhece naturalmente mais do que a gente mesmo. A semelhança, dos pais da terra, que naturalmente, sem fazer muito esforço, conhecem seus filhos mais do que eles mesmos. Mas é preciso para que esta comunicação ocorra num nível de agradecimento, num nível de solicitação fraterna, cujo o beneficiado não é apenas aquele que suplica, é preciso que a gente se eleve. Ninguém mais suplicou de modo tão belo, senão Davi, o rei de Israel, ou um deles. E é uma súplica muito famosa, que está lá no Salmo 25, que Davi começa dizendo exatamente assim: a ti, Yahvé, eu me elevo, guia-me com tua verdade, ensina-me. É lindo como Davi começa o Salmo, porque ele diz: eu me elevo, numa clara demonstração para nós outros, que é necessário que saiamos da turbamulta do dia a dia, que saiamos do barulho em que vivemos diariamente para elevar-se e alcançar o patamar do diálogo com Deus. Porque testemunhos de pessoas que dialogaram com o divino temos aos montes. E não é misticismo, é introspecção evolutiva para o superior. Então, quando Davi diz, a ti eu me elevo, nos ensina que é necessário que a gente dê um passo à frente, que a gente saia e cale as necessidades mais íntimas para conversar com Deus, porque iremos conversar com quem nos criou, com quem sabe quem somos. Então Davi diz,
ensina-me. O que temos pedido para Deus, ainda quando alcançamos o patamar de poder conversar e sentir a Deus, o que temos pedido para Ele? Temos verificado as suas respostas. O que nós pedimos a Deus ontem? Façamos uma breve lembrança. Talvez a gente nem lembre. Fazemos pedidos aos montes, mas não verificamos que todos estes pedidos têm as suas respostas. É que eles não são atendidos, mas naturalmente são recepcionados, porque a resposta virá não conforme o nosso desejo. Quando digo que eles não são atendidos do modo que a gente muitas vezes acha que deve ser atendido. Porque se Deus me conhece melhor que eu mesmo, me dará sempre o que for necessário para o meu melhor, para a minha evolução, para o meu crescimento. Independentemente se esta dádiva que recebo em troca ao pedido que faço, me leve às lágrimas. O que são as lágrimas, senão a oportunidade santa que a gente tem de lavar a vista. Vista esta, que nada mais é do que a janela da alma, através da qual a gente é capaz de enxergar a vida. E como a temos visto de modo, muitas vezes, equivocado, então, a oportunidade de derramar lágrimas, de chorar, limpando tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista espiritual, porque as mesmas lágrimas que nos faz lamentar os dissabores da vida acendem a lâmpada da esperança no imo de nossa alma. Teresa d'Ávila, nos momentos mais difíceis da sua encarnação, quando necessitava encontrar a Deus, que não é um trabalho de criança procurar a outra escondida atrás de um arbusto. Encontrar a Deus é encontrar o Criador dentro de mim mesmo, porque Deus está em mim, assim como eu estou nele. Então, Teresa d'Ávila, no auge das necessidades de encontrar a Deus, encontrou a resposta ao ler uma obra chamada de Abecedário Terceiro, de um sacerdote espanhol que lhe ensinava Francisco Osasuna. E ela se maravilhou com o modo que Osasuna ensinava a gente a acessar Deus e como ele explicava as várias formas em que cada um de nós acessa. Então ele vai dizer que acessar a Deus é como escrever a um amigo. Este é aquele cristão que acessa ou que faz contato com Deus pela fé. Ele simplesmente escreve, faz um pedido, como nós outros fazemos quase que diariamente ao acordar, ao deitar. Meu Deus, me dá força, me dá conforto espiritual, me dá paciência para ouvir o Wilson naquela reflexão à noite de hoje. Me dá coragem de suportar as dificuldades do dia a dia. Me dá força para voltar ao trabalho quando ele fisicamente retornar. Porque o trabalho, nem o NEAM e nenhuma casa que se doa ao bem deixou de fazer nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia. Então, o que ora com fé, escreve ao amigo. Mas Osasuna dizia no Abecedário Terceiro a Teresa d'Ávila, que nos diz hoje: é preciso aprender a orar além de fé com esperança. A esperança de quem escreve a um amigo e espera a resposta. Nós pedimos a Deus, mas não, na maioria das vezes, nos preparamos para as respostas que virá no dia seguinte, por vezes horas seguintes, por vezes minutos em pós. É natural que a gente, em algum momento do dia, peça a Deus paciência. E logo que nos vem um teste, alguém nos provoca o equilíbrio emocional. E a gente então, por vezes, diz: não entendo, pedi a Deus paciência e me veio um momento de tribulação. Como queremos nós testarmos a paciência, se não através daquele amigo difícil, daquele parente delicado que somos também nós outros. Então, peçamos com esperança de quem vai escrever
e de quem vai receber uma resposta. Algumas a minutos após. Pedimos no início desta reflexão que Deus nos forneça paz, nos forneça equilíbrio para a reflexão que dura quase 1 hora. E eis que aqui já se encontra a resposta divina, já temos alcançado esse equilíbrio e ele já chega a cada um desses mais de 20 corações que nos ouvem, que chega às mentes, purificando o nosso pensamento, fortalecendo a nossa alma. Mas é preciso, diz o sacerdote do século XV e XVI, orar ainda com amor. É preciso acessar a Deus com amor. É preciso, diz ele, além de escrever, esperar a resposta, é preciso ir diretamente à casa desse amigo. Quem sabe então nós, imitando estes construtores do bem, possamos também não só escrever e esperar a resposta, possamos nós outros irmos até o encontro de Deus. E como fazer tal viagem tão difícil, encontrar a Deus, se nós temos, na maioria das vezes, através do dia a dia difícil que enfrentamos, só temos encontrado doença, dificuldade das mais variadas, sobretudo as dificuldades financeiras, que por vezes não contemplamos na lista de dificuldades. Mas hoje há milhares e milhões de pessoas que, independente da crise temporária, já vinham enfrentando dificuldades seríssimas na obtenção de seus próprios. Como é difícil a prova da dificuldade, da escassez financeira. E então, a gente precisa, não só estes, como todos nós, precisamos ir diretamente à casa de Deus, como a gente faz com um amigo, porque o pedido que nós estamos a fazer a noite de hoje é de grande monta, é pedir para amar. E se Deus, como diz o apóstolo João, evangelista, se Deus é amor, somente Ele é capaz de nos ensinar na íntegra o que é amar. Passeava de Jerusalém a Jericó. Com João, narra Humberto de Campos no capítulo 19 da obra Boa Nova. E então, de longe, avistaram uma casinha simples, muito humilde do ponto de vista espiritual e físico, porque sabemos que a escassez dos recursos materiais nem sempre leva à humildade ao ambiente e aos corações que nela labutam. É necessário que, mais do que desprovidos de bens, a gente comece a construir um lar humilde, um templo religioso humilde, que reconhece os seus talentos e as suas deficiências, que trabalha para melhorar no que faz ainda por ignorância e equívoco, mas que não esconde embaixo do alqueire as potencialidades que tem e as usa no bem do próximo, no bem da sociedade, no bem daqueles que necessitam. Era esta casa humilde, de frente havia um trabalhador com um instrumento, cavando a terra. Jesus aproximou-se e perguntou-lhe: que fazes? Cavo a terra, Senhor. Em busca do quê? Em busca do que nós temos trabalhado diariamente? Em busca do que a gente tem derramado lágrimas e suor? O que é que efetivamente vale o meu esforço? O que é que efetivamente vale a minha encarnação? Porque vezes outras passamos dias, meses e anos envolvidos em certas tarefas e não sabemos ao certo qual ou quais benefícios elas são capazes de nos fornecer. Em que nós temos colocado a nossa força de trabalho? Em busca do quê e em prol de quem? Aquele homem cavava a terra e diz a Jesus: eu procuro água, amigo. Ele nem sabia que estava falando com o Criador do planeta Terra.
com o governador das nossas vidas, com o orientador maior de todos os quase 22 a 24 bilhões de espíritos filiados ao planeta. Quer estes espíritos conheçam, acreditem ou não no Mestre. Cavo a terra em busca de água. E tem sido difícil a água nessas paragens? Ora, o senhor não sabe? A água aqui nessa região, eles estavam próximo a Jericó. A água aqui nesta região tem sido quase um milagre de Deus. Jesus, então, olha serenamente para João, abaixa a cabeça, desejando sorte para aquele que trabalha e segue em viagem. No caminho, dirá a João: vede aquele homem, João, é o exemplo que a água, símbolo de Deus, tanto na terra como no céu, é uma dádiva divina que vem do Pai Criador. Mas nem por isso ele deixa de cavar a terra, incessantemente em busca do líquido da vida. Sabemos nós outros que muitas benesses que nos chegam através de Deus, mas nem por isso devemos parar de trabalhar. Devemos de cavar, devemos parar de arar a terra, porque Deus fornece a semente, a terra e a água, mas o trabalho de juntar os elementos é do jardineiro, para que faça a planta que nos dará fruto, ou mesmo que nos dará simplesmente sombra. E como é agradável uma sombra, como é agradável ser a sombra de alguém, porque quando a gente é a sombra de alguém, às vezes a gente fica chateado. Mas lembre-se, ser a sombra de alguém é fornecer amor, é fornecer a brisa tranquila de um sombreiro. E muitas vezes nós outros plantamos sombreiro, mas queremos colher os frutos. Talvez o maior mal que acomete a humanidade hoje não seja o vírus letal, mas a ilusão de que é possível colher sem trabalhar. A ilusão de que é possível arrancar de uma mangueira uma carambola. Muitos de nós, seja do ponto de vista das conquistas materiais, das conquistas temporárias, sejam do ponto de vista das conquistas espirituais, temos sempre querido receber as recompensas. Temos, na maioria das vezes, querido receber os frutos, esquecendo da necessidade do trabalho incessante para obtê-los. E então, a gente, no final da história, vai reclamar da sorte, vai reclamar do azar, como se a vida fosse um arremesso de dados em que uns perdem. Diz ainda Jesus que a terra é o nosso próprio coração e que o cavador, aquele que procura água, procura Deus dentro de si próprio, a fim de que ao encontrar possa colocar todo esse manancial de luz, de paz, de fraternidade que verte do Criador em prol daqueles outros. Assim que você ousar acender uma lâmpada, logo que em torno de ti virão muitos necessitando de um pão, de uma palavra, de um conselho, de um aperto de mão, de uma orientação, de um direcionamento. Então, porque se os pedidos têm te encontrado, é porque tu já estás acendendo a tua luz interior. Aquele que mais recebe pedido é que tem luz brilhar, para que outros tantos, há tanta gente que necessita simplesmente hoje, queridos, de uma orientação, de uma palavra de esperança, porque o mundo agoniza num medo gigantesco, mas não é no medo de contrair uma virose, porque nós já tivemos tantas outras, o medo que acomete ao
templo religioso que às vezes duvida. É preciso levar esta palavra de esperança, dizer a eles que a vida continua, de que a morte não encerra a existência, que após a catástrofe biológica que nos atingirá a todos, a vida vai continuar ainda mais vida do que hoje estamos a vivenciar. É preciso, então, para encontrar esse Deus em nós, superar os nossos limites. É que ainda temos o buscado com os nossos acanhados sentidos físicos, como se encarnados fôssemos. Nós encarnados estamos. E então, naturalmente, porque estamos encarnados, precisamos desses limites. Mas eles, naturalmente, são acanhadíssimos. Vejamos, por exemplo, se a gente tentar ouvir a Deus na faixa de frequência que os nossos captadores de ondas sonoras foram fabricados e pensados para funcionar, a gente não ouvirá, porque de 20 Hz a 20 kHz, você só vai conseguir ouvir a voz de Deus. Vibra numa faixa que vai para além dos 20 kHz. É preciso, então, vencer as limitações do paladar, porque é preciso sentir a Deus a partir do sabor dos alimentos, porque nós também somos limitados em questão de paladar. Mas se a gente somente o sente no limite em que foi fabricado, vejamos, o ser humano, o ser espiritual encarnado só consegue sentir 5 gostos catalogados pela ciência: doce, salgado, azedo, amargo ou umami. O sabor do queijo, que a gente adora salgado, para esconder o umami e encontrar um conhecido que é o salgado. Então, só 5 sabores. Será que a natureza resume-se a somente 5 sabores? É evidente e claro que não. Então, os nossos limites físicos não darão conta de ouvir, de sentir e tampouco de ver a Deus. Tiago, certa feita, procura o Mestre Jesus e diz-lhe: Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus então ficou assustado. Porque como é que Tiago ia ver a Deus? Como é que nós veremos a Deus se a gente continua tentando enxergar na faixa de frequência que nos é possível com os olhos carnais? Faixa esta que vai de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Então, Jesus, no que Tiago certamente ainda hoje deve refletir, diz: mas Tiago, por que tu quer ver a Deus se tu vê a mim? Quem vê a mim, vê ao Pai. Numa clara demonstração que na dificuldade de nós outros acessarmos a Deus diretamente, que olhemos para Jesus, porque ele fora o maior refletor de Deus. Ninguém refletiu o Criador de modo mais claro. Mas Jesus refletiu a Deus tão claramente que há milênios, milhares e milhões de criaturas ao redor do mundo ainda acreditam que Deus de Jesus é único, sem reconhecer que um é pai e o outro é filho. Tal a semelhança de ações, tal a semelhanças de atitude. Então, quando a gente olha para os atos de Jesus, quando a gente reflete sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, é sobre Deus que a gente está refletindo. É visualizando Deus. Mas não somente as limitações físicas a gente precisa vencer. Há ainda outra limitação, como se não bastasse. É preciso vencer as limitações morais.
é preciso vencer as nossas imperfeições. Porque mesmo para aqueles outros doutrina dos espíritos como médios, em que podem perceber sons para além da faixa de frequência que mencionei, que podem visualizar imagens que ultrapassem o limite da visão comum, ainda mesmo para estes, visualizar as coisas santas, visualizar o mundo superior e as coisas divinas, um outro degrau a suplantar, que é o degrau moral. Como diz Leon Denis de modo claríssimo na introdução de No Invisível. Em ipsis verbis, diz Leon Denis, a comunhão com o mundo superior não o obtém o mais sábio, mas o digno, o melhor, aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade. Vejamos, queridos, se estamos em súplica a Deus, se desejamos esta comunhão com o Pai, ainda que através de Jesus, caminho, verdade e vida, é necessário que percebamos que não a encontraremos somente nos livros. E é fácil perceber alguns dos cérebros mais notáveis do planeta, homens capazes de formular complexas teorias, de resolver as mais intricadas equações diferenciais, patinam, se comportam como crianças quando o assunto são as coisas divinas. Não sabem alguns desses nem sequer que somos espíritos imortais. E olha que saber que é espírito imortais, do conhecimento espiritual. É o básico, saber que não morremos, de que a vida vai continuar. Porque, como diz Leon Denis, este não é um conhecimento adquirido nos livros, dentro da cultura, mas no desenvolvimento da moralidade, da paciência, da consciência, do ser melhor. Porque quando sou melhor, avanço patamares de compreensão. E ainda insiste em certos comportamentos, certos conhecimentos tornam-se impedidos. É necessário, então, que a gente avance em moralidade para que outros saberes possam nos alcançar. Compreender, entender a sua essência, alcançar uma comunhão mais íntima, a fim de solicitar a tutoria de quem é o amor para amar, exige, além de suplantar os sentidos físicos, um esforço de moralidade, um esforço de vencer as nossas limitações, as nossas imperfeições de comportamento. Queremos que Deus venha a nós. Aliás, nós sempre nos aproximamos das coisas santas, querendo transformá-las para que elas se adaptem, a nós. Não fora diferente, por exemplo, quando a gente chega numa instituição religiosa, que tem a sua tradição, que tem o seu bojo doutrinário fundamentado, se for espírita, na codificação kardeciana,
que tem os trabalhadores, e é bom que a gente lembre e aprenda a respeitar a experiência, porque às vezes a gente chega no templo religioso, 2 anos a gente está querendo mudar o formato da palestra, porque está achando ela antiquada. A gente chega com 2 anos, quer mudar o formato da reunião, quer mudar o local onde fluidifica a água, quer mudar o movimento das mãos na aplicação do passe, mas esquece que já tem espíritos encarnados e desencarnados orientando, executando a tarefa há 30 e 40 anos. É preciso, então, a gente saber respeitar a ciência de quem já faz, aprendendo com estes e acrescentando, se for possível, o nosso bem. Então, esse trabalho de reconhecimento para melhorar, não para mudar, não para transformar ao modo, porque quem precisa se moldar somos nós ao bem e não o bem a nós. Muitos companheiros, passada a empolgação, passada a emoção de conhecer a doutrina dos espíritos em particular, a maioria dos que falo, são acometidos de uma decepção, de um quase desânimo, porque dizem eles que nada muda dentro do centro espírita. E porque talvez eu ainda não fiz o esforço de mudar. Então a gente sempre insiste em querer mudar o ambiente, sem fazer o trabalho de mudar a si mesmo. E dessa forma, a gente vai vivendo e revivendo, e dizendo, eu sou assim, é o meu jeito. Até quando a gente encarnar e encarnará acreditando que somos assim? Não. Nós aprendemos a ser assim, porque nós somos filhos de Deus, somos filhos do amor. Qualquer imperfeição que a gente tenha desenvolvido foi fruto de aprendizado após a criação. Porque a gente sempre tem a opção de escolher pelo bem ou pelo caminho duvidoso. Se fazemos a opção do caminho duvidoso, naturalmente seremos responsáveis pelas escolhas. E através das escolhas repetitivas, a gente adquire hábitos. Hábitos difíceis de ser extirpado da nossa alma. É preciso coragem, portanto, de arrancar o que não me faz bem. De extirpar da minha alma o que me ofende, o que ofende ao outro. E a gente sabe o que ofende ao outro. É que a vida e o amor têm uma lógica que difere da lógica que a gente está acostumado a funcionar. Se tu ainda tem encontrado a rebeldia, a ingratidão, não desiste do amor. Não desiste de educar. Porque somente repetindo a lição, tantas vezes necessária for, a gente vai ensinar o ingrato a agradecer. Aliás, como é que Deus tem me ensinado a amar, se não repetindo diariamente as lições, ainda eu tenha devolvido as dádivas que têm sido me dadas de modo gratuito, como tudo que Deus dá, se ainda tenho as devolvido de modo rebelde e ingrato. Mas Deus não desiste de nós. Ainda quando nos faltar amor, virão as lágrimas, virão as dores, que são a maior prova de que Deus não desiste de mim. Porque a dor e a dificuldade só será eliminada do planeta Terra quando ela conseguir transformar a gente.
A minha dificuldade só vem a termo, só encerra-se quando ela me transforma. Ela é porta de acesso às esferas superiores, como diz Joana de Ângeles em O Evangelho segundo o Espiritismo. Dor é porta de acesso às esferas superiores. É que Joana é tão humilde que assinou um espírito amigo para passar desapercebido. Mas os estudiosos investigadores a identificaram, a nos dizer que somente quando a dor me transforma, ela bate em retirada. Porque é o último recurso da providência. Como Deus não vai desistir de mim, vai continuar me chamando para amar, para compreender. E como é fácil amar, é somente pensar e fazer ao outro o que gostaria que o outro me fizesse. Por volta do ano de 399, ainda era muito comum encontrarmos as lutas dos gladiadores, que se enfrentavam nas arenas romanas e até mesmo naquelas cidades que os romanos invadiam e passavam a gerir. Lutas essas que eram um presente ao imperador, ou em alguns casos específicos, à autoridade da região. Mas Honório, imperador exatamente no ano de 399, influenciado por cristãos, porque à época o cristianismo já havia colocado as suas primeiras sementes dentro do Império Romano. Porque o cristianismo é silencioso, mas não há um coração que encontre Jesus e que permaneça do mesmo modo. A gente às vezes até disfarça, faz de conta que não se lembra, pede um tempo, dá uma pausa, mas não esquece, porque uma vez que a gente encontra Jesus, a mudança já está em curso. Honório, influenciado por essas mentes e esses corações amorosos, pôs fim à escola de gladiadores. Era onde formavam-se os assassinos que, por sua vez, também seriam mortos, porque a luta só acabava quando um dos dois perdia a experiência carnal. Mas em 403, Roma vai ser invadida por um grupo de guerreiros considerado pelos romanos como um grupo de bárbaros, os godos, que são naturalmente rechaçados com tanta violência como a violência que infringiam a cidade invadida. E rechaçados, o Império Romano muito forte expulsou, e agora era a hora de comemorar. Porque a gente ainda se ilude com as vitórias temporárias. A gente ainda acredita que vencer é vencer o outro. A gente ainda crê na ilusão de que ganha quem ganha. Não. Na vida, como diz Dr. Bezerra de Menezes, na obra Nas Fronteiras da Loucura, na vida, ganha quem perde. Ganha quem perde. Somente no dia a dia a gente está tão no afã de ganhar que nas discussões corriqueiras, até mesmo com os parentes próximos, a gente quer dar a última palavra. Aqui em casa eu sempre dou a última palavra. Sim, senhora, baixo a cabeça e obedeço. A gente ganha quando perde. Façamos um exercício. Façamos um exercício curto. Até amanhã, na próxima live do bem, do amor e da luz que o NEAM oferece a nós outros,
façamos em toda situação afligente, façamos silêncio. Ainda que venham as provocações, ainda que aqueles que estejam ao nosso redor diga: o que tendes? Estais estranho. Façamos silêncio e vejamos o resultado do nosso silêncio. Nos momentos mais graves, Jesus fez silêncio. Quando fora preso no Jardim das Oliveiras, quando fora interrogado por Herodes, por Pilatos, Jesus respondeu com silêncio, porque na vida ganha quem perde. Os romanos comemoravam vitória. Era preciso, então, oferecer ao imperador e às autoridades uma luta de gladiadores. Por quê? Porque as escolas haviam fechado suas portas. Mas os assassinos, alguns ignorantes, é óbvio, mantinham-se na luta mortal. E então, organizou-se no Coliseu a festividade pela vitória alcançada na Batalha de 403 contra os godos. Lutas de bigas, de quadrigas, e o final, para coroar e saciar o nosso desejo ainda vigente de tragédia, começava a luta dos gladiadores. Um homem que até hoje não sabe-se o seu nome, não sabe-se a sua identidade. Ao ver aquela luta, talvez tenha pensado: é preciso fazer algo pela paz. Eu preciso oferecer algo pela mudança em redor de mim mesmo. Ele então não pensou mais que uma vez. Pulou o gradil que separava a multidão de 50 mil pessoas que era abrigada no Coliseu e adentrou até a arena onde os gladiadores se enfrentavam. A multidão ensanguecida pedia a morte também dele, no que não demorou para ser assassinado, para delírio da multidão que ainda aguardava a morte de um dos dois lutadores. O sacrifício de amor daquele homem, sacrifício da sua própria experiência carnal, fez com que repercutisse de tal modo nas autoridades romanas que nunca mais que houve de modo oficial luta de gladiador, nem em Roma, nem nas cidades dominadas por eles. Aquele homem ofereceu a sua própria experiência em prol do fim daquela luta sangrenta. O que nós outros hoje estamos dispostos a oferecer pela paz em torno de nós. O que nós outros hoje estamos dispostos a oferecer pelo fim da iniquidade, pelo fim da indiferença, pelo fim de comportamentos egoístas e orgulhosos. O que você, meu irmão, está disposto a oferecer de si em prol de uma vida melhor para si e para o outro. Isso é amar. Isso é amar. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, que os benfeitores espirituais fortaleçam esses bravíssimos trabalhadores do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, para que mantenham a chama do bem acesa, independente do instrumento que a gente tem utilizado para levar a paz e o amor aos corações, a começar pelos nossos próprios corações. Deus abençoe vocês, muita paz para nós todos. Que assim seja, Wilson. Muito boas suas palavras. Nós temos várias impressões aqui nos comentários, agradecendo, elogiando. E, mais uma vez, nós que fazemos o NEAM, somos muito gratos
por essas palavras tão edificantes que você nos proporciona esta noite. Muito obrigada mesmo. E eu gostaria de deixar aqui apenas uma reflexão dentro do tema que nos foi explanado hoje, que diz assim: em algumas das definições sobre o amor, se diz que sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. Sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que é bonito, digno e esplendoroso. Que todos nós possamos nessa noite querer o bem do outro. Que nós possamos cultivar o verdadeiro amor. O amor que Jesus nos ensinou. Gostaria de deixar aqui alguns avisos da casa e em seguida lhe passo a palavra final para você fazer a oração, tá? Dizer que as palestras que nós estamos tendo aqui, essa palestra vai estar logo em seguida disponível no Instagram e também no YouTube. Você pode assistir lá. O NEAM está com a casa aberta todas as quartas e sextas-feiras, das 14 às 16h30, para receber as doações que, se quiserem dar, para ajudar na composição das cestas que são doadas às famílias que a casa sustenta, que a casa ajuda. Dizer que o NEAM está aberto 24 horas, agora não mais presencial, mas nós estamos com um trabalho todo intenso. Nós temos um link de tratamento à distância através do WhatsApp. Procurem aqui no do Instagram. E esse tratamento começa a partir das 8 horas da manhã, de domingo a domingo. A campanha do quilo, quem puder, vá participar desse trabalho tão importante que nos ajuda tanto. Todas as vezes que temos a campanha do quilo, nós pensamos que estamos ajudando alguém, mas não. Na verdade, os ajudados somos nós. Então, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram, que estão aqui até agora, que nos prestigiaram com a presença de vocês. É com você, Wilson, a oração final. Deus de misericórdia infinita, aqui estamos para, neste momento, te agradecer. Porque se no início te pedíamos proteção, te pedíamos conforto, inspiração, agora te pedimos obrigado. Te dizemos obrigado, Deus. Obrigado por permanecer conosco. Obrigado por permitir que estes variados trabalhadores do bem possam ir em cada lar que nos ouve, em cada lar que necessita, fornecendo o medicamento espiritual que balsamiza o coração, que suaviza as dores e que acende a luz da esperança. Sede conosco, Senhor, para que nós possamos um dia dizer que somos contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores, pela paciência que tem conosco. Muita paz para todos. Que Jesus nos fortaleça. Que assim seja. Em nome do mentor espiritual da casa, Dr. Aristides Monteiro, em nome de todos os espíritos que guiaram e nos protegeram à noite, nós damos por encerrado o nosso trabalho aqui no Instagram do NEAM, na noite de hoje. Muita paz a todos. Obrigada, Wilson, mais uma vez. Boa noite. Fica com Deus. Grato. Deus abençoe. Deus abençoe.